calvinismo, nós sabemos que se o homem é totalmente depravado, de acordo com os 5 pontos, e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo, no que diz respeito às coisas espirituais e de acordo com a palavra de Deus, e se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua vontade, e se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação dos eleitos, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação final destes eleitos, ou seja, eles serão preservados ou assegurados até o fim, por meio da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina da perseverança dos santos, que por alguns é negada, porque nós, como igreja reformada e que temos por fé os princípios, e que temos por confissão de fé as confissões de Westminster, o breve catecismo e o catecismo maior, nós sabemos que só as igrejas reformadas, elas têm por prática, são as únicas que têm por prática e sustentam que um cristão não pode cair do estado de graça. Ou seja, as igrejas ou denominações ditas igrejas, como os católicos romanos, os socianos, os arminianos também conhecidos, e até os luteranos sustentam que um cristão pode cair do estado de graça e, portanto, não creem na doutrina da perseverança dos santos. Mas tudo nós sabemos, irmãos, tudo das coisas concernentes à nossa vida, das coisas concernentes à nossa existência, nós precisamos procurar respaldo em nada mais e nada menos do que na palavra de Deus, no que nos 66 livros que foi nos dado. Nós não podemos analisar nada com as nossas próprias lentes, porque as nossas lentes, a nossa visão, a sabedoria humana, ela é uma visão e uma sabedoria turva, manchada pelo pecado. Nós sabemos que a nossa mente debilitada, atrofiada por causa do pecado, não consegue compreender a imensurável obra de Deus, que foi feita por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sabemos que a palavra de Deus, este santo livro, ele nos dá a direção certa. Este livro que temos por confissão de fé e prática, que foi dada a nós, a igreja do Senhor. Nós temos que observar todas essas coisas, todas essas doutrinas, todo o ensinamento, com as lentes que as Escrituras nos dá. Então nós devemos analisar essas coisas com a lente que as Escrituras nos dá, com aquilo que o Espírito Santo gravou em nosso coração, que é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. Nós não podemos pegar uma doutrina ou determinado assunto e interpretar de acordo com os nossos próprios pensamentos e vontade, porque nós sabemos que por natureza nós somos caídos e destituídos de graça de Deus. É aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Eu acho bem interessante a definição que a nossa confissão de Westminster dá no capítulo 17, no primeiro ponto. Ela diz, falando a respeito da perseverança dos santos, os que Deus aceitou em seu bem amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar até o fim e serão eternamente salvos. Ou seja, o respaldo que temos, o fundamento que temos não são dados por homens. O fundamento que temos desta doutrina é respaldado e consolidada na Escritura Sagrada, na própria palavra de Deus. Por isso nós precisamos, eu quero demonstrar aqui algumas provas doutrinárias, bíblicas, da perseverança dos santos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, nós temos João, no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus dizendo no capítulo 10, verso 27 a 28, onde Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Nós entendemos por intermédio da palavra de Deus, não segundo os católicos romanos, não segundo os arminianos que entendem que a salvação pode ser manipulada, que ela pode ser feita por nós, que nós podemos dar uma ajudinha para Deus na nossa salvação, mas entendemos que pela palavra de Deus, nós como depravados diante do Senhor, como quem não conhecia Deus e como quem não amava as coisas de Deus, nós sabemos que só por intermédio de uma iluminação do Espírito Santo, de uma regeneração, do novo nascimento em nós, aplicada por meio da pregação do Evangelho, ouvindo a palavra de Cristo, é que podemos entender, irmãos, a nossa salvação, é que podemos entender o Evangelho, é que podemos ver as coisas com a ótica de Deus, com uma cosmovisão bíblica da vida e de tudo concernente à nossa vida, principalmente concernente à nossa salvação. É por isso que os 5 pontos começam falando a respeito da depravação total, da nossa incapacidade de ir a Deus, da nossa debilidade, da nossa atrofiação espiritual, da nossa insuficiência. Ninguém pode bater no peito e dizer que foi salvo por si mesmo, ou que ele por si mesmo alcançou a salvação. Negativo. Nós entendemos que nós, pelo nosso desejo e segundo o nosso coração, não queríamos nada concernente a Deus e concernente às coisas espirituais, porque por natureza somos inclinados ao mal. Então Jesus disse que as ovelhas a qual foi dada a ele, que Deus deu a ele, e que estão em sua mão, elas são minhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, então nós temos prova bíblica de que alguém, quando Deus salva, o regenerando por intermédio do Espírito Santo, convertendo esta pessoa, nós sabemos que é impossível alguém perder a salvação. Alguém pode se assustar e dizer, como pode ser isso? Porque há tanta polêmica concernente a este assunto acerca da salvação, é porque nós temos um conhecimento superficial do Evangelho e da aplicação da salvação em nós. Filipenses também no capítulo 1, verso 6, um versículo que ama e que é o consolo da minha alma. Estou plenamente certo, Paulo diz, estou plenamente certo, eu tenho convicção de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo estava ciente de que aquela obra que foi iniciada aos filipenses, aquela obra da graça de Deus que havia sido iniciada, Deus era fiel para concluir aquela obra naqueles irmãos. Prova bíblica das Escrituras. Mas surgem as perguntas, mas irmão, e como vemos pessoas desviando? E como que vemos pessoas tão piedosas, pessoas que viviam na igreja? Como entender aquelas pessoas que estavam na igreja, que participavam do culto, que até pregavam a palavra de Deus e que durante anos serviram a igreja e que com o passar do tempo se desviaram, se apostataram da fé? A palavra de Deus também nos dá auxílio concernente a isso. Se os eleitos de Deus não fossem chamados por Ele, irmãos, não fosse preservado por Deus, nós nunca teríamos condições de permanecermos firmes na fé, de ter firmeza, de ter constância, porque nos apegamos totalmente na graça de Deus. Olha só o que 1 João 2, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, diz: concernente a estas pessoas, ou que você deve estar se questionando, por que essas pessoas se desviaram, se apostataram da fé? Olha o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, aqueles que são do Senhor, aqueles que foram chamados